uma espécie de isca ou de arapuca para ganhar ou apanhar adeptos. Uma religião que cresce é tão somente uma religião que cresce, sem que isso signifique estar o Senhor ali. Aliás, a situação anda tão crítica que a própria igreja atual, Laodiceia, o Senhor diz a ela, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Muitos, capciosamente, usam esse texto em relação aos não remidos. E os que não o fazem capciosamente, fazem-no por falta de entendimento contextual. A verdade é que o Senhor Jesus não está conseguindo manter comunhão com sua própria igreja, com os próprios remidos. São tantas as afirmações destituídas de sustentação bíblica, é tanta coisa sendo dita como se fosse bíblica, mas completamente fora da palavra de Deus, que o Senhor mantém distância da igreja, ainda que deseje com ela manter comunhão. Laodiceia é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, mas é Laodiceia, igreja do Senhor, o último período da igreja, de acordo com Apocalipse 3, de 14 a 21. Só o Bema mostrará quem em Laodiceia se fez vencedor, mas só se fará vencedor quem se comprometer com a verdade da soberana palavra de Deus, independentemente do nome de sua instituição religiosa. Muitas das afirmações que são feitas sobre o Evangelho da graça do Senhor Jesus pecam pela inexatidão e pelo afastamento da verdade em Laodiceia e por Laodiceia. Muitos têm dito o que sua organização exige que seja dito. Muitas doutrinas inventadas ao longo dos séculos não têm nada com as revelações do Santo Espírito e são usadas para fazerem crescer as organizações religiosas e não para exaltar o bendito e maravilhoso nome de Jesus. Muitos que agora, por ocasião do pentacampeonato do Brasil, vibraram e vibram eufóricos com o grande feito, extravasando um orgulho até admissível e dando amostras de ufanismo e de nacionalismo, tudo isso, repetimos, absolutamente dentro da normalidade, não vibram, não demonstram euforia, não se sentem absolutamente satisfeitos com o feito do Senhor Jesus na cruz. Conquistar o campeonato mundial de futebol foi o máximo, nada a acrescentar. Somos os maiores e os melhores do mundo. Mas conquistar a salvação eterna na cruz, pagando a justiça divina, todo o preço da redenção com o próprio sangue, com a própria vida, parece a muitos insuficiente ainda. Eles nunca se dão por satisfeitos, precisam de mais, carecem de mais alguma coisa para que possam se sentir seguros. Ninguém dos 170 milhões de brasileiros deu um chute sequer para a conquista do pentacampeonato, mas a taça veio sem precisar de nenhum deles. Com Jesus acontece o contrário. Muita gente pensa em ajudar, muita gente quer fazer sua parte, ou a parte que estaria faltando. Essa é a grande tragédia da igreja de Laodiceia. Jesus para ela não foi suficiente, ou então Jesus fez o mais difícil, é verdade, mas dependeria de cada um, a conquista de cada um, quer dizer, cada um teria que conquistar sua própria salvação. É uma loucura completa, uma loucura que fez de Laodiceia uma colcha de retalhos. Tem grupo para todos os lados, pregando tudo quanto é invenção doutrinária e querendo colocar remendos e suportes na obra perfeita do Senhor Jesus. O Bema vem aí.
A seleção brasileira de futebol conquistou para os 170 milhões de brasileiros o campeonato mundial. A façanha foi dela, seleção. Foi ela quem esteve nos gramados do Japão e da Coreia, ganhando todos os confrontos. Ninguém mais fez nada e nem poderia fazer. Já com a obra do Senhor Jesus, quanta diferença! Muita gente quer botar a colher e entrar com alguma coisa sua. Dizem muitos que a salvação é pela graça, que Jesus conquistou com seu sangue o que ninguém mais conseguiu ou conseguiria conquistar. Mas na hora do vamos ver, é aquela debandada. Confiar definitivamente no sangue de Jesus e alardear essa confiança é coisa para poucos remidos. Graças a Deus, existem ainda os que, faça chuva ou faça sol, cantam vitória baseados na eficácia do sangue do Salvador e não em seus próprios recursos morais e espirituais. Jactanciam-se no Senhor e não nos seus próprios méritos. O Bema revelará quem realmente foi leal ao Senhor Jesus. Leal, não deixando de tomar refrigerante e nem deixando de ver televisão, mas confessando o tempo todo sua confiança total e absoluta no poder do sangue do Senhor. Não glorifica a Jesus quem grita glória a Jesus e aleluia. Glorifica-o quem exalta suas qualidades como Salvador pleno potenciário, como aquele que, invocado pelo pecador, invocado de forma sincera e consciente, torna aquele pecador que se reconheceu sem quaisquer méritos, remido para sempre perdoado, para sempre adotado por Deus como filho, para sempre reconciliado, para sempre justificado, para sempre. Apontar Jesus como um ajudador na questão da salvação, ficando ela, a salvação, ainda dependendo de obediência, de perseverança ou de qualquer outra atividade do candidato a salvo, é apontar em Jesus fracasso, é apontar em Jesus deficiência e dependência, e é acusar Deus o Pai de ter forjado e estabelecido um plano imperfeito, pois dependente da imperfeição do homem. É exatamente por crer de semelhante forma que muitos que dizem ter invocado o nome precioso de Jesus vivem amedrontados, envergonhando aquele que os salvou, se é que são realmente salvos. Esses todos, admitam-no ou não, tentam transferir para alguma coisa que imaginam fazer a eficácia que Deus o Pai, o Todo-Poderoso, só atribuiu ao sangue precioso de seu precioso Filho. Vibrar com Jesus, vibrar com a eficácia do seu sangue, poucos vibram. Agora, vibrar com o tamanho de uma organização, com o brilho falso de manifestações que glorificam o próprio homem, ou com a própria santificação e obediência, muitos vibram. E quem não conseguiu até hoje vibrar com o feito fenomenal do Senhor Jesus e com a certeza inquebrantável da salvação eterna pela invocação do seu nome, tem relativamente pouco tempo para consertar as coisas. Muitos se escondem atrás de desculpas esfarrapadas para não aderirem à verdade da soberana palavra de Deus. Inventam lá seus senões e os usam como justificativas. Porém, quem ama alguma coisa, por mais perfeita que a tal coisa pareça, mais do que ama a verdade, está em falta com Deus. E no caso dos remidos, o estar em falta com Deus refletirá de forma pesada e doída no Bema. Vibrou você, nobre ouvinte, com a conquista de nossa seleção? Por certo que sim. Tudo bem. Anormal, até certo ponto, seria não ter vibrado. Todavia, até onde você já vibrou com o sacrifício do Senhor Jesus? Não é aquela coisa de ficar com peninha dele,
na chamada Semana Santa, e nem é ficar irritado com Judas por tê-lo traído, como muitos fazem. É vibrar com a perfeição do seu sacrifício e com o valor incomensurável, incalculável do seu sangue. É vibrar com o fato de ter o Pai, o Todo-Poderoso Deus, se dado totalmente por satisfeito com o preço pago pelo Filho. É vibrar com o plano perfeito para a salvação de homens pecadores em seus pecados. Salvação perfeita, sem a participação de nenhum deles, nem sequer por um segundo nunca. É vibrar com a verdade maravilhosa de permitir Deus que alguém como você, que a bem da verdade, moral e espiritualmente, vale tanto quanto trapos de imundície, Isaías 64:6, se transforme em alguém aprazível à sua santíssima presença, em alguém com a magnífica glória de se dirigir a Ele Todo-Poderoso, dizendo-lhe: Abba, Pai, expressão só cabida ao Filho unigênito até a cruz. Quer vibrar com uma vibração sem fim? Quer sentir euforia sem limite? Quer ter alegria quase além de suas forças, ou mesmo além de suas forças? Então, invoque o nome do Senhor Jesus de forma sincera e consciente, mas faça-o, como dizemos, de forma decidida, colocando realmente confiança no poder do seu sangue, pois se assim não for, é melhor ficar como está. Lembre-se somente que muitos que vibraram com o tetra já estão do lado de lá da existência e com o penta também. E as coisas daqui para eles ficaram aqui. E quando pensa você, chegará seu dia de partir? E sua vibração pelo penta servirá então para quê e de quê? Vibre com Jesus, mas vibre de uma vez por todas, pois quem vibra com Jesus, em sendo um remido consciente, vibra para todo o sempre. Amém.